Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santa e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E também nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318-37-300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318-37-300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito e seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muito empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Amém? Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não deixem de se inscrever nesta nossa igreja virtual, porque todos os inscritos estão recebendo toda a madrugada, todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações feitas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG131837300. É o que eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração agora para dar início aos nossos sorteios, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração e você fazer parte do rebanho, dos pelotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos agora. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio.
Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos dar um sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos. Não se deve fazer acepções de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserte, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrabo dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio dos nosso rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Gratidão pela presença de todos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Capítulo 6 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Deus e o seu povo em juízo. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tem feito e com que te enfadei, respondeu-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Jó, 42 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 13 do livro de Jó. Nossa. Capítulo 13 do livro de Jó contém 28 versículos. Jó defende a sua integridade. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntai a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar.
Livro de Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos. A situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desasombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Amém? Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Ageu, 2 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a uma oferta. Eu vou sortear uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta 31. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós da igrejas virtuais, @as_ sem ovelha, @a igreja e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 santos, @aig 1318 37 300, @aig 12 vezes 12.120 e @a igreja benditas. Estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo, que eles recebam do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos ou que não é necessário ter eles. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Amém? Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao nosso sorteio dos rebanhos. Oração de número 4. Gratidão pela presença. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal.
onde chegar agora a tua santa palavra, né, sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio dos rebanhos, dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par 14 e 13 ímpar. Livro de Oséias, 14 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de Oséias. Capítulo 5 do livro de Oséias contém 15 versículos. Repreensão contra sacerdote e príncipes. Ouve isto, ó sacerdote, escutai ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó a casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, o Efraim e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Gratidão pela presença. Livro de Atos, 28 capítulos. Capítulo 27 do livro de Atos. Capítulo 27 do livro de Atos contém 44 versículos. Paulo enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial, embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos no mar, indo conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrário aos ventos. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. Contém 23 versículos. A responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, e o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Livro de Marcos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 11 do livro de Marcos. Capítulo 11 do livro de Marcos contém 33 versículos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda-o e traze-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, responda: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora da rua, e o desprenderam. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do último rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Provérbios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 31 do livro de Provérbios. Capítulo 31 do livro de Provérbios contém 31 versículos. Conselhos para o rei Lemuel. Palavra do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, meu filho, o filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Amém. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos fazer um sorteio das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 45. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Muita atenção, nós das igrejas virtuais estamos afirmando que só há 4 formas no Novo Testamento perdão, de ter revelações. Só um minutinho. Perdão, mais uma vez. Muita atenção. Nós das igrejas virtuais estamos afirmando que só há 4 formas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas Bíblia. E essas 4 fórmulas são somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus o Cristo, com o Espírito Santo, ou também com o sorteio das Escrituras da Bíblia Sagrada. E você, ou quem você trouxer para nós que nos provar com base no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, e nos mostrar outras formas de revelação com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista os vídeos com as informações completas sobre essas nossas 6ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em nossos canais, em nosso canal, @milhaofertadim e igrejas virtuais, _sem ovelhas, @igrejas e os dons, @avivamento 24D, @igreja 70 Santos, EAIG 1318 37 300, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem do Século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. E mais uma vez lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Vamos dar continuidade agora aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Mentalize aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Que no final desta live nós vamos sortear. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Sorteio no capítulo 2 do livro de Lamentações. Contém 22 versículos. As tristezas de Sião provêm do Senhor. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou
derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que tudo consome em redor. Enteçou o seu arco, qual inimigo firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Nínive. A vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos treme, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Quando está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passavam o leão e a leoa e os filhos do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade ao sorteio. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. 1 Timóteo, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 de 1 Timóteo contém 16 versículos. Há apostasias nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento, existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 22 do livro de 1 Samuel. Capítulo 22 de 1 Samuel contém 23 versículos. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou
na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados espíritos, e se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com ele moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Amém. Vamos a mais um livro, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 8 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 8 do livro de 2 Crônicas contém 18 versículos. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate, Zoba, e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto, e a todas as cidades armazéns em Amate. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio de mais de uma das 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Oferta número 44. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção. Você que crê no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, nela está escrito em muitos livros que todos nós somos obrigados a trabalhar, dando muitos frutos. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em suas palavras que nós temos de dar muitos frutos. E há 12 livros e muitos capítulos da Bíblia Sagrada que afirmam que somos obrigados a trabalhar, dando muitos frutos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que esta mensagem é uma mentira, e anular os 12 livros da Bíblia Sagrada que estão disponíveis no vídeo dessa oferta em nossos canais e que são a base das nossas afirmações, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa segunda mensagem, com a hashtag anunciar a mensagem do século, disponível em nosso canal, @milhaofertajeans, e igrejas virtuais, @as_sem-ovelha, @as igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @igreja 70 Santos e @ig 1318 37 300. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais uma oração para dar continuidade ao nosso sorteio. Oração de número 2. Vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela sua presença.
Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao nosso sorteio e lembrando, escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos. O castigo contra a maldade de Israel. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhis. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no corvil a sua voz, se nada tiver apanhado. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio. Sorteio de Lucas, livro de Lucas, 24 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 11 do livro de Lucas. Capítulo 11 do livro de Lucas contém 54 versículos. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu ainda tenho que lhe oferecer. E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para dos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser meu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 18 do livro de Jeremias. Capítulo 18 do livro de Jeremias contém 23 versículos. O vaso do olheiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: disponha-te e desde a casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tornou-se a fazer-lhe de novo outro vaso, segundo bem lhe pareceu.
Amém. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 3 do livro de Hebreus. Capítulo 3 do livro de Hebreus contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso somos irmãos que participais da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. A paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador seja para todos nós. Seja muito bem-vinda. Livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Levítico. Capítulo 1 do livro de Levítico contém 17 versículos. Os holocaustos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. Primeiro, você mesmo que está me ouvindo. Segundo, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. Terceiro, e para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto, e para você ter material de trabalho para você receber as recompensas em Mateus 16, 24 a 27 e João 15, e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais um sorteio das mais de 40 ofertas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 6. Gratidão pela presença. Não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor. Nossa sexta oferta envolve as 6 mensagens do avivamento no Brasil que estão disponíveis em nossos 4 canais. @milhaofertadim, @as 100 ovelhas,
@a Igreja e os Dons e @avivamento 24AD. Essas 6 mensagens nós vamos sortear 20 delas e examinar você nessas 20 mensagens, porque todas as 100 mensagens são 100% as escrituras sagradas do Senhor Deus. Você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de escolher um número agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Vamos sortear agora os números. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 6. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Jó, capítulo 13. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 5. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Atos, capítulo 27. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 11. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 31. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 8. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 11. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 18. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 3. E você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 1. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. E finalizando, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar o Senhor Deus, recebendo orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
dependendo da rede social, e o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente, o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live e aguardo novamente na próxima. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Fiquem todos na paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.